Horizonte. Ali eu conheci a pastora Priscila e também o pastor Diogo, foram meus alunos ali no Carisma. Tive o prazer de ser professor deles no Carisma, formar ambos no seminário. E depois, então, há 5 anos atrás, o Senhor nos concedeu o privilégio de virmos para a América, para servirmos ali na Lagoinha de Orlando, juntamente com o pastor André, aonde tenho servido até esse momento, amém? Amém, gente? Onde temos servido ali, e é um privilégio poder estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada com Jesus, amém? Queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 14. Eu tinha uma palavra no meu coração, mas quando eu cheguei aqui, quem conhece aquele corinho? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quem conhece? Quando eu cheguei aqui e o louvor começou, eu senti o Espírito Santo mexendo dentro de mim e me dando uma outra direção, amém, gente? E se uma coisa eu aprendi na minha vida é que a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer a Deus, amém, gente? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, amém? Eu tenho juízo, mais alguém aqui? Então eu quero obedecer a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. E na próxima oportunidade eu compartilho a outra mensagem, amém, gente? Amém, gente? Vocês querem que eu volte, gente? Nossa, que ânimo, obrigado, viu? Quem quer que eu volte aqui? 3 mãos e uns 2 aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 14 diz: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Jesus veio a Galileia para ser batizado, e João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele, e então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele vai dar ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles irão segurá-lo, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, seu esplendor, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Toda decisão que nós tomamos na vida, ela é baseada nas nossas convicções, nas nossas experiências, ou no nosso conhecimento. Ninguém, quando vai tomar uma decisão, pode dizer assim, vou tomar uma decisão neutra, porque decisão neutra significaria se abster das suas convicções, do seu conhecimento, das suas experiências, para tomar decisão. Como ninguém consegue sair da sua história para tomar uma decisão,
Então não existe decisão neutra. Toda decisão é pautada no que você sabe, no que você viveu e nas suas convicções. E é por isso que quando a gente olha para o mundo à nossa volta e vê algumas decisões sendo tomadas, a gente não consegue entender, porque a maneira como nós que estamos desenvolvendo um relacionamento com Jesus, nós vamos tomando as nossas decisões, é a partir do conhecimento, das experiências e das convicções que esse Cristo vai formando na nossa vida, amém, gente? Mas o mundo à nossa volta toma decisões, as pessoas à nossa volta tomam decisões a partir das suas experiências, da sua história, do seu conhecimento, das suas convicções. Então às vezes parece confuso para nós algumas decisões que pessoas de outros credos religiosos tomam. Às vezes parece muito confuso para nós a maneira como a sociedade vai se estruturando, abandonando os valores tradicionais e abraçando valores progressistas. Às vezes é confuso para nós, né, pessoas que vão decidindo a sua história por parâmetros e valores que são muito confusos aos nossos. Mas tudo isso é feito não de maneira aleatória. Tudo isso é feito a partir de experiências, de conhecimento e de convicções. Exemplo, ninguém acorda numa manhã e fala assim: eu vou ser ateu. A pessoa ela vai desenvolvendo experiências, linha de raciocínio e convicções que levam ela a chegar a essa crença, a essa convicção de que Deus não existe, que a melhor opção que ela pode ter a respeito da fé é usar a fé para descrer de Deus, mesmo que isso pareça estranho para você. Só que o que eu quero que você perceba é que a fé cristã não te oferece uma opção para você decidir a sua vida. Na verdade, ela é a única verdade absoluta com a qual nós podemos pautar as nossas decisões. Amém? Todas as outras são relativas. E por que eu digo isso? Porque elas não se sustentam na história. Mas a fé cristã, ela é absoluta porque o testemunho dela não se prova apenas na experiência de um indivíduo pessoal. Ela se prova como verdadeira na experiência da história. Se você buscar pelos fatos que nós pregamos como verdade, você vai encontrar elementos que provam que esses fatos de fato aconteceram. Amém? Não sendo redundante aqui, mas de fato o que nós anunciamos é verdade. Exemplo, há 2 anos atrás eu estive em Jerusalém e eu fui lá no Jardim do Sepulcro e eu encontrei uma tumba vazia lá e uma plaquinha escrita assim: se você procura por Jesus, Ele não está aqui, Ele ressuscitou de dentre os mortos. Então existem evidências no tempo e no espaço que confirmam que aquilo que nós anunciamos como verdade é a verdade, amém, irmãos? E se você quer encontrar alguém que viveu toda uma vida alicerçada nessa verdade irrefutável da fé cristã, do cristianismo, essa pessoa é Jesus. Jesus é uma pessoa que viveu toda a história dele baseado na experiência, no conhecimento e na convicção que o Pai plantou no seu coração. É isso que nós acabamos de ler. O texto diz que dando início ao seu ministério, Jesus vai ao Jordão, ele é batizado e ele ouve uma voz que lhe diz: tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, amém? Só que isso não é uma declaração de amor apenas do pai para com o filho. Isso são os parâmetros que vão nortear a sua missão. Porque essa proclamação, você é o meu filho amado, ela encontra sua base no livro do profeta Isaías. Essa expressão, você é o meu filho amado, significa aquele que foi separado por Deus, ungido por Deus, segundo o profeta Isaías, para cumprir a missão de Deus. E qual era a missão de Deus para o ungido? Qual era a missão de Deus para o separado? Qual era a missão de Deus para o amado de Deus? Se entregar pelo povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse voltar ao seu Deus. E não é assim que Jesus viveu toda a sua vida. Todas as suas escolhas eram norteadas por essa palavra. Aliás, o texto bíblico diz que a convicção que norteava a vida de Jesus era tão intensa na vida dele, que era possível olhar no seu rosto e ver quais eram as bases que norteavam as suas decisões. A Bíblia diz que no final da sua vida, indo ele para Jerusalém, ele passa por uma aldeia de samaritanos, e a Bíblia diz que os samaritanos, percebendo no seu rosto que ele era como alguém que se dirigia para Jerusalém, decidiram não dar atenção para ele. Ou seja,
Era possível olhar para Jesus e no rosto dele estava estampado: eu vivo pelos interesses do Pai, eu vivo pela vontade do Pai, eu vivo pelo meu relacionamento com o Pai, eu vivo pelo conhecimento que o Pai tem gerado na minha vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? E gente, por viver assim, sabe o que aconteceu com Jesus? Ele não foi entendido por ninguém. Por viver a partir dessa convicção absoluta que o Pai plantou na vida dele, Jesus não era entendido por ninguém. Em primeira instância, o texto bíblico diz para mim e para você que ele não era entendido pela sociedade civil. As pessoas do tempo de Jesus não conseguiam entender ele. E é por isso que uma semana antes estavam no portão dourado gritando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E poucos dias depois estavam no Sinédrio Judaico, inflamados pelo colégio religioso, gritando: crucifica. Para uns ele era beberrão, para outros ele era rígido demais, porque a sociedade civil não conseguia entender os parâmetros no qual Jesus norteava a sua história, porque ele vivia pelas convicções do Pai. A galera não entendia ele. Mas não era só a sociedade civil que não o entendia, o poder religioso não o entendia. Os mestres da religião daquela época não conseguiam entender Jesus, e é por isso que estavam constantemente em embate com ele, porque não conseguiam entender esse homem. Ele comia com publicanos e pecadores. Aqueles que a religião desprezava eram os que encontravam espaço na mesa de Jesus. Oh, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Jesus não era entendido pela religião. Segundo a tradição religiosa, se alguém tocasse em um homem santo, o santo era purificado. Mas aí a mulher com fluxo de sangue toca no homem santo, e ao invés do santo ficar impuro, é a impura que fica santa. Pelo amor de Deus. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Ele toca em um esquife, em um caixão, e ao invés de ele ficar purificado, ele ressuscita o menino que está ali dentro. A religião não conseguia entender. O sábado para eles era um dia de fazer nada, mas Jesus estava abrindo os olhos dos cegos, abrindo os ouvidos dos surdos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos, alimentando as multidões. E aí o sistema religioso, desculpa o português, pirava. O sistema político não o entendia. Na sua última semana, quando ele foi preso e foi levado diante de Pôncio Pilatos, o Pôncio Pilatos olhou para ele e falou assim: rapaz, está todo mundo te acusando, todo mundo falando tanto de coisa de você, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Jesus falou para ele: eu não vou falar nada. Ele falou: menino, você tem que falar alguma coisa, porque se você falar, eu tenho poder para de alguma forma te ajudar. Jesus olhou para o Pôncio Pilatos e falou assim: poder? Você acha que você tem algum tipo de poder sobre mim? Nenhuma autoridade te seria dada sobre mim se ela não viesse do céu. Jesus falou: se eu quisesse, meu filho, eu oraria agora, e milhares de anjos viriam para me livrar desse momento. Mas não é exatamente para uma hora como essa que eu me fiz um ser humano. Não é exatamente para esse propósito que eu vim estar no meio de vocês. E por fim, não foi entendido nem pelo colégio apostólico, não era entendido pela sociedade civil, não era entendido pelo sistema religioso, não foi entendido pelo sistema político e nem pelos discípulos, que quando começaram a perceber que o caminho de Jesus não era o caminho de preservar a vida, mas o de dar a sua vida, o abandonaram. A Bíblia diz que Judas o traiu, Pedro o negou, e os outros todos o deixaram sozinho. Mas sabe o que é interessante? É que a despeito do desentendimento da sociedade, do poder político, religioso e dos discípulos, Jesus ainda assim viveu toda uma vida pautada na palavra de Deus que estava no seu coração. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa muito simples para você: fica firme naquilo que Deus falou com você. Chacoalha quem está do seu lado e fala para ele: meu irmão, não, pelo amor de Deus, gente, vocês desperta esse pentecostal que está aí dentro, amém? Me falaram que vocês são a igreja mais pentecostal das Lagoinhas. Vocês honram o título que vocês receberam, amém? Quem está comigo aqui, diga aleluia. Chacoalha o seu irmão, chacoalha, e fala para ele: fica firme. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Jesus ficou firme, irmão.
E porque ele ficou firme na palavra que o Pai havia colocado na sua vida, porque ele continuou decidindo a sua história, na convicção que o Pai plantou no seu coração, por essa palavra ele foi capaz de dar a sua vida, até a morte e morte de cruz. Só que teve um momento na vida de Jesus, que foi oferecido para ele uma outra base para decidir a história dele. Porque o texto diz que depois de ouvir a palavra do Pai, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. E o diabo começou a oferecer para Jesus outras bases para decidir a história dele. A Bíblia diz que o tentador se aproximou dele no deserto e falou para ele: ô Jesus, você é o Filho de Deus, né? Mas olha só, você não precisa necessariamente decidir a sua história a partir dessa vocação. Está vendo aqui as pedras? Manda as pedras se transformarem em pães, Jesus, e mata a sua fome. Gente, vocês estão comigo aqui? Comer pão é pecado? Depende. Depende da proposta que está por trás do pão que você vai comer. A gente não sabe qual é a fruta que estava lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, amém, gente? Mas todo mundo fala que era maçã, né? Eu acho que não é à toa que o Steve Jobs botou. Mas enfim, vamos imaginar que era uma maçã. Comer maçã é pecado? Depende. Depende da proposta que a maçã está sendo oferecida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem mesas que você não pode sentar, não é por causa da mesa, é por causa da proposta que a mesa está envolvida. É o Daniel. O Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele sabia, tem que aprender a cultura. Não tem problema, para viver na Babilônia tem que aprender a cultura da Babilônia. Tem que saber como é que a Babilônia funciona. Para trabalhar na Babilônia tem que saber como é que a Babilônia funciona. Tem que saber a língua da Babilônia. Não dá para viver aqui sem saber a língua que esses babilônios falam. Eles vão me apelidaram com esse nome aqui, não tem problema. Mas quando Nabucodonosor falou para ele, senta na mesa, ele falou, na mesa não dá para sentar. Porque da vida que você partilha, eu não partilho. A proposta que a mesa do Nabucodonosor estava trazendo para o Daniel, era de gastar a vida dele num plano que não era o plano de Deus para a vida dele. Ele falou, a língua eu falo, a cultura eu entendo, o apelido eu até abraço, mas a vida eu já sei qual que eu quero viver. Daniel decidiu firmemente no seu coração, eu não vou me contaminar. Eu digo para você nessa noite, fica firme. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? A proposta do diabo era, ao comer pão, abraçar uma outra história. Uma história que não passasse por sofrimento, uma história que não passasse por abnegação, por privação. O diabo falou para ele, come o pão, meu filho. Jesus falou assim para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas parafraseando aqui as palavras de Jesus, em outras palavras, o que Jesus disse para ele foi o seguinte, nem tudo na vida do homem se decide por aquilo que ele sim, por aquilo que ele sente ou por aquilo que ele quer. Existem coisas na vida de um homem que se decidem pelos parâmetros da palavra de Deus. Eu não vou comer o pão porque eu quero. Eu não vou comer o pão porque eu estou com vontade. Esse assunto eu não decido por aquilo que eu estou sentindo. Esse assunto eu não decido por aquilo que eu estou querendo. Esse assunto eu decido por aquilo que Deus disse. E o que Deus disse é, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo falou assim, interessante. Então você quer uma palavra para dirigir a sua vida? Vou te dar uma palavra. Cuidado, irmãos, cuidado, muito cuidado com a palavra que você recebe, principalmente se ela vai ao encontro daquilo que você tanto deseja. Que, gente, presta atenção, existem pessoas hoje que estão buscando na Bíblia justificativas para fazer o que o coração delas querem. E meu irmão, você vai encontrar muita pregação que vai ajudar você a fazer isso. O diabo falou assim, é Bíblia que você precisa para você justificar as coisas que você quer fazer? Pois eu tenho o texto perfeito para isso.
Só que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Ou texto fora do contexto são as palavras do diabo e não as palavras de Deus. Porque as palavras de Deus fora da proposta que Deus as falou não são as palavras de Deus, são as palavras do diabo. Já falou para ele, é uma palavra? Então pula, está escrito: ao Senhor dará ordens aos seus anjos para guardarem você, e aquela coisa. Jesus olhou para ele e falou assim: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Eu não vou ficar usando Deus para legitimar os meus desejos. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão comigo aqui em nome? Quem está comigo aqui essa noite? Eu não vou usar o nome de Deus em vão. Eu não vou ficar tentando envolver Deus em planos e projetos que Ele já falou que não estará envolvido. Eu não vou tentar Deus. Gente, presta atenção, vocês estão comigo aqui? Usar o nome de Deus em vão não é quando você fala assim: ai meu Deus, nossa, eu não devia ter falado isso. Jesus, não usa, não. Usar o nome de Deus em vão é tentar colocar Deus em planos e projetos que Ele já garantiu para você que não vai participar deles. É você tentar legitimar ações, planos e sonhos que Deus já falou. Eu não estou nesse negócio. Meu irmão, presta atenção. Se o produto final não é a glória de Deus, não é a honra de Deus, não é a exaltação do nome de Deus, Deus não tem parte nisso. Porque Deus só se envolve com planos que voltam para Ele, surgiram nele, acontecem por meio dEle e voltam para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a glória pertence a Ele. Não vou usar o nome de Deus em vão. Acabou o som, gente. Que medo. Ficou tudo silêncio aqui. Acho que o pessoal do louvor foi tudo embora. Tô brincando. Voltou? Manifestou, hein? Ô glória. Fica firme, é isso. Aí o diabo falou assim: não, entendi, tá bom. Mas o negócio é o seguinte: eu já entendi, você quer fazer a vontade de Deus. Mas você pode fazer a vontade de Deus, mas não do jeito de Deus. Então, eu já entendi que você está decidido em fazer o que Deus quer. Eu já entendi que você não vai comprar outra proposta. E já entendi que você não vai ficar tentando usar o nome de Deus para legitimar suas escolhas. Então vamos pegar o atalho. Vamos pegar o caminho mais fácil. Se prostrado me adorardes, te darei todos os reinos desse mundo. Quem assistiu Nefários aqui? Quem assistiu Nefários? Alguém assistiu esse filme, Nefários? Ninguém assistiu? Nefários, anota esse nome e assiste, amém? Pode assistir, assiste. O filme é um filme cristão, tá, gente? Pode assistir. É um filme bom. Você ficar com os olhos assim, ó. Acaba o filme, você começa a pensar: Jesus, se tem capeta aqui na minha casa, repreende todos eles, meu pai. Manda todos eles embora, que esses bichos é terrível, né? Tem alguém comigo aqui? O que Satanás está oferecendo para Jesus? Uma rota alternativa. Uma outra forma de ter o mesmo resultado por um caminho diferente. O objetivo de Jesus não era se entregar na cruz para ter para Ele de volta os reinos, as pessoas, sim ou não, gente? O diabo está dizendo: eu posso te dar isso, e você nem precisa ir para a cruz. É só a gente fazer um acordo. Você entra em aliança comigo, você faz um pacto comigo aqui, eu te dou o mesmo resultado, sem que isso passe pelas mesmas vias. Jesus olhou para o diabo e falou assim: também está escrito, Satanás, arreda-te de mim, Satanás, porque também está escrito: só tem uma pessoa que merece a minha fidelidade, só tem uma pessoa que merece a minha vida por inteiro. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele você vai prestar culto. Agora, assim como Jesus, pessoal, acontece com a gente hoje, porque nós nos movemos pela convicção que o Pai plantou no nosso coração. Nós nos movemos pela palavra de Deus, amém, queridos? Mesmo quando as pessoas não conseguem entender,
o porquê nós nos movemos desse jeito. Tem alguém comigo aqui? Mesmo que às vezes a sociedade civil, mesmo que às vezes o poder político, o poder religioso, e até as pessoas que andam mais próximas de nós, fiquem assim, bem, meu irmão, nem só de pão vive o homem. Nós nos movemos pela convicção do Pai, amém, meus irmãos? Mas assim como o diabo tentou tirar Jesus do prumo e propor outras possibilidades para ele decidir a vida dele, que o roubavam da palavra do Pai, da convicção do Pai, ele faz a mesma coisa com a gente hoje, gente. E eu penso, gente, que esses mesmos três elementos que estavam na tentação de Jesus, são usados nos nossos dias contra nós, mas às vezes nos falta o discernimento que existia em Cristo para percebê-los, resisti-los e vencê-los. Eu vou fingir que você me perguntou, amém? Zulata, por que nos falta, amém? Vou fingir que você me perguntou. Zulata, por que nos falta esse discernimento? Quer saber? Porque nos falta a postura de vida de Jesus. Onde é que Jesus estava? Orando e jejuando. Como é que está a sua vida de oração? Vamos ser honestos aqui. Só entre nós aqui. Desliga as câmeras. Ficou pequeno, hein? O auditório ficou estreito, eu vi até as paredes movendo. Gente, falta a gente discernimento, porque falta a gente oração. Falta a gente discernimento, porque falta a gente consagração. Falta a gente discernimento, porque as nossas prioridades não é gastar muitas vezes a nossa vida aos pés daquele que vai nos dar clareza sobre aquilo que nós precisamos. Às vezes nós estamos tentando encontrar a clareza que nós precisamos nos pés ou no conselho de outras pessoas que não conhecem o nosso passado, não entendem o nosso presente e não sabem o nosso futuro. Mas você está diante de um Deus que sabe de onde Ele te tirou, sabe exatamente onde Ele está te sustentando e exatamente para onde você tem que ir. Mas ao invés de você gastar a sua vida aos pés dEle, tentando entender o que Ele espera da sua vida, você negligencia o lugar da comunhão, negligencia o lugar da oração. Gente, não tem outra forma. As irmãs da intercessão aqui pode falar melhor do que eu. Gente, esse time da intercessão, eles são a prova disso. Por que esse povo tem tanto discernimento espiritual? Por que a irmã da oração chega na minha casa e fala assim: senti um cheiro de enxofre aqui. Dá daquelas balançadinhas, né? Parece aqueles bonecos do posto, assim, um Michelin. Porque elas oram. E a oração abre a percepção, o discernimento espiritual. O homem espiritual entende as coisas do Espírito. O homem natural não consegue entender. Parece para ele loucura, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem espiritual discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. Eu acho que eu conheço alguém que falou isso: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Eita glória, eu gosto assim. Dá lugar aí, vaso de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que não dá para mudar. O joelho no chão vai ser sempre o mesmo. A vida de consagração vai ser sempre a mesma. A cor da parede pode mudar, mas a essência do cristianismo permanece a mesma. É dependência de Deus, é joelho no chão, boca no pó. Vida de consagração, leitura da palavra, buscar Deus. E aí o diabo começa a nos oferecer as propostas, mas aí nós temos o discernimento. Mas quando falta discernimento, sabe o que acontece? A gente entra num estado de distração. Porque pior do que o desviado é o distraído. Porque o desviado sabe onde está, e o distraído está perdido. O distraído acha que está no lugar certo, e já está no lugar errado há muito tempo. O distraído não percebe que ele está sendo bombardeado na vida dele. Está distraído.
Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não precisa roubar o seu foco para tirar você do propósito, ele só precisa distrair você do seu foco. Você está ali olhando para o lugar certo, mas não enxerga o lugar certo, porque você está distraído. Satanás chega e fala assim: aqui, não precisa ser radical assim. Aqui, rapaz, come o pão. Decide a sua história pela satisfação do seu desejo. Decida a tua história pela satisfação do seu prazer. É só um pãozinho, é um cliquezinho. Quem entendeu? É uma olhadinha. É rapidinho, ninguém vai ver. Fica firme, meu irmão. Vou repetir, amém? Fica firme, meu irmão. Deus te chamou para viver na Babilônia, mas não para ser um babilônico. Deus te chamou para aprender a cultura da Babilônia, mas não para se misturar com ela. Deus mandou você aprender a língua da Babilônia para influenciar os babilônicos, não para aprender a falar a língua que eles falam, da maneira como eles falam. Não é para sentar na mesa. O Daniel decidiu firmemente no coração dele: dessa mesa eu não participo. Fica firme, meu irmão. Tem um outro banquete esperando por você. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Segundo, já entendi. Aí o diabo vai começar a falar assim: não, eu entendi que você quer ser muito crente. Então, traz o nome de Deus para dentro dos seus projetos. Começa a espiritualizar as coisas que Deus não espiritualizou, e a justificar a tua ambição, a tua ânsia pessoal, usando o nome de Deus. Começa a fazer isso. Não precisa necessariamente largar o caminho, mas segue o caminho do teu jeito. Segue o caminho da tua forma. Não é trazendo a sua vida para debaixo da vontade de Deus, é trazendo Deus para debaixo da tua vontade. Não é venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É vai o meu reino e faz a minha vontade. Eu estava assistindo no voo vindo para cá o pastor Flavinho pregando na Lagoinha Matriz hoje de manhã, e ele pregou uma mensagem chamada Teu Reino, Meu Compromisso. E ele estava falando que Deus falou isso com ele essa semana, que a igreja está invertendo as prioridades. A igreja acha que Deus está a serviço dela para fazer o que ela quer, quando na verdade a igreja deveria estar a serviço de Deus para fazer o que Ele quer. Nós não temos um Deus ao nosso serviço, nós temos um Deus e um povo ao seu dispor. E terceiro, se Satanás não consegue tirar você do caminho, ou levar você a usar Deus para tentar alcançar os seus propósitos, seus desejos, então ele vai começar a desafiar você a fazer concessões, a ter os resultados de Deus, mas não pelos meios de Deus. Escuta isso aqui, eu aprendi isso aqui alguns anos atrás. Ninguém pode ter os fins de Deus, os resultados de Deus, sem que decida andar pelos caminhos de Deus. Escute isso. Ninguém pode ter os fins de Deus. Quem está comigo? Os resultados de Deus, sem que decida andar pelos caminhos de Deus. Gente, isso custa muito. Às vezes nós queremos fazer igual a Abraão, nós queremos ter o filho da promessa, sem esperar pelo Deus da promessa. A gente quer ter um ministério abençoado, mas sem esperar que o Senhor promova esse ministério.
Quantas pessoas hoje na fé cortando atalhos, atalhos na construção de relacionamentos, atalhos na construção de família, porque as pessoas pensam, não, eu quero o fim de Deus, mas meu irmão, se a gente não decidir andar pelo caminho de Deus para ter os fins dele, nós nunca teremos os fins dele. Mas o lado está dando certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, dar certo não significa que é certo. Não é porque está dando certo que significa que Deus está aprovando. Você quer aquilo que Deus aprova ou aquilo que Deus dá certo? Ou aquilo que dá certo? Eu quero aquilo que Deus aprova. Eu não quero uma vida inteira desperdiçada em algo que no final não vai servir para nada. Eu quero apresentar uma vida bonita diante do meu Pai. E ouvir Ele dizer, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Eu vim aqui nessa noite para dizer, e eu sei que, eu não sei para quantos, eu não sei se para todos, eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir isso. Deus me mandou aqui para te dizer, fica firme. Fica firme. Está difícil, fica firme. Fica firme. Não ceda, não faça concessões, não fure atalhos. Não tente dar um jeitinho, deixa o céu dar um jeito para você. Depende de Deus, espere em Deus, confie em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas está firme para sempre. Alguém crê nisso aqui? Fica firme. O que acontece depois? E eu encerro aqui, fica de pé no seu lugar, por favor. Eu já falei bastante. Pode. O que aconteceu depois? A Bíblia diz que Satanás o deixou e os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, tem uma manifestação angelical esperando por você. Do outro lado do Jordão tem provisão. Do outro lado do Mar Vermelho você vai ver os seus inimigos se afogando nas águas do mar. Mas para isso você precisa permanecer firme. Fica firme. Fica firme. Permaneça naquilo que Deus tem falado ao seu coração pela palavra. Permaneça naquilo que Deus enraizou dentro de você. Meu irmão, você tem uma história com Deus, pelo amor de Deus. Eu não sei você, eu gosto de falar isso. A minha história com Deus não foi construída no botequim da esquina. Eu tenho uma história com Deus. Eu tenho uma jornada com Deus. E eu conheço Ele. Mas alguém aqui, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Meu irmão, você não construiu a sua história com Deus num botequim na esquina, não. Não abra mão do teu chamado, não abra mão da palavra que Ele te deu. Não troque a promessa por um prato de lentilha. Fica firme, Lagoinha Nu, que eu te digo nessa noite. Fica firme, a resposta está te esperando, a provisão está te esperando, o consolo está chegando. Fica firme, fica firme. Você pode erguer suas mãos em nome de Jesus, pelo amor de Deus.